Amós, capítulo 7. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Versículo 15. Em visão, Amós contemplou 3 cenários de destruição. O primeiro deles era tão severo que o profeta declarou: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? O segundo, semelhante ao primeiro, também fez o profeta tremer diante de seus terríveis resultados, de forma que novamente expressou sua aflição. Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Mas então o Senhor apresentou a Amós o terceiro cenário. Eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel, e jamais passarei por ele. O prumo é um instrumento indispensável na construção civil, que serve para definir o alinhamento de uma edificação. Portanto, Deus provaria o seu povo para ver se andaria ou não em retidão diante dele. A mensagem era muito clara. Havia um juízo iminente contra Israel. Amós se preocupou com um grupo ao qual chamou de Jacó, uma pequena porção. O arrependimento de Deus frente às 2 súplicas do profeta não era, porém, como se ele desistisse de fazer algo, e sim que há um intervalo entre o que Deus diz que fará e o que ele de fato realiza, chamado misericórdia. O homem de Deus percebeu que os 2 primeiros juízos poderiam afetar até mesmo aqueles que sinceramente estavam buscando ao Senhor, e clamou para que aquelas ameaças não acontecessem. O fato de não ter contestado o terceiro juízo não significa que tenha sido uma opção mais maleável, e sim porque mesmo que Israel fosse penalizado por sua rebeldia, isso não afetaria a fé do pequeno grupo de crentes que decidiria viver em conformidade com o prumo divino. Mas enquanto Amós declarava a sua preocupação com o bem-estar e a salvação de seus irmãos, com a humildade de quem não se considerava acima de ninguém, ao mesmo tempo era acusado de traição. O sacerdote de Betel, o líder espiritual da nação, aquele que deveria ser o primeiro a dar ouvidos às palavras do profeta, foi o primeiro a rejeitar a mensagem e dar ordem de deportação a Amós. Os líderes de Israel não souberam reconhecer os oráculos de Deus simplesmente porque não estavam dispostos a viver conforme as suas exigências. Como nação eleita, era sua responsabilidade representar o reino de Deus como um muro bem edificado e reto, não permitindo passagem a quem quer que ameaçasse a sua estrutura. Mas qual muro repleto de brechas, Israel acolheu as iniquidades das nações pagãs, deixando de ser um povo santo e separado para ser um povo profano e misturado. Ó amados, não têm as Escrituras falado conosco nesses últimos dias, como se escritas especialmente para este tempo? Temos uma mensagem clara e urgente. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Há um juízo em andamento e um juízo final iminente. Diante de um cenário de doença e morte, estamos como Amós, clamando ao Pai para que essa pandemia não devore a herança do Senhor? Ou permanecemos inertes, fingindo nos preocupar com quem sofre, já que esta desgraça ainda não chegou à nossa casa? Ao portador de uma mensagem de salvação foi dito: fora daqui. Será que não estamos fazendo o mesmo com aqueles que o Espírito Santo tem usado a fim de nos despertar para um estilo de vida que glorifique a Deus e favoreça a nossa comunhão com Ele? Será que verdadeiramente temos sido honestos conosco e com os outros, pregando por preceito e por exemplo
a verdade presente para os nossos dias? Amados, precisamos clamar ao Senhor por misericórdia. Precisamos urgentemente de um genuíno reavivamento e reforma. Precisamos sinceramente reconhecer a nossa debilidade e incapacidade diante de Deus e rogar pelo seu poder transformador em nossas vidas. Esse é um desafio diário que requer renúncia e abnegação de tudo aquilo que tem sido prejudicial em nossa jornada cristã. Precisamos clamar para que o precioso sangue do Cordeiro lave a nossa vida e dê o propósito certo à nossa existência, que é glorificar a Deus. Eu rogo para que tanto a Igreja de Deus quanto os seus líderes experimentem uma conexão tal com o Senhor, que saibam reconhecer o que vem dele e o que não vem, para que não tentem calar os amós atuais que o Espírito Santo tem usado como os atalaias do último Israel. Existe um pequeno povo que, qual Jacó, tem lutado com Deus neste tempo de noite espiritual. Oremos, amados, oremos para que a nossa fé não desfaleça. Supliquemos ao Senhor com as palavras do profeta. Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Vigiemos e oremos. Bom dia, pequeno Jacó. Rosana Garcia Barros.